Fala aí, pessoal, bem-vindos à nossa live. E na live de hoje vou responder perguntas sobre como você pode gravar palavras mais rápido, né? Todo mundo pensa isso. Quando você está aprendendo qualquer língua, a luta por vocabulário, por querer palavras e gravar, porque não é só conhecer essas palavras, é não deixar essas palavras irem embora, que é algo bastante natural. Quando você está aprendendo alguma coisa, você vê e depois a tendência, né, se você não fizer nada, que você esqueça. Então, essa é uma pergunta bastante pertinente. Todo mundo que está aprendendo não só língua, mas qualquer coisa se pergunta: como eu posso aprender e não esquecer mais, ou então esquecer menos, tá? E no caso, isso é bem voltado para vocabulário, como que você pode gravar palavras. Então vamos falar sobre isso hoje, beleza? E antes da gente começar antes de eu começar a responder essas perguntas, eu vou falar para vocês uma pergunta que me veio na minha cabeça hoje, quando eu estava correndo, e aí me veio na cabeça o seguinte: será que existem atalhos? Né? Tipo, as pessoas se perguntam, né? Tem atalhos pra gente aprender qualquer coisa? Uns falam que não tem atalhos, outros falam que tem atalhos sim. E eu me questionei sobre isso e eu cheguei a uma conclusão que é o seguinte: existem atalhos. O problema é que muitas vezes as pessoas tendem a confundir os atalhos, que são caminhos mais curtos, tá? As orientações que eu dou aqui para vocês, de técnicas que vocês podem usar, de como que vocês podem trabalhar, frequência de estudo, são tudo orientações visando o quê? Um atalho. Porque o que é o atalho? É um caminho mais curto, que você vai chegar no mesmo lugar, tá? Então, você em curto caminho, se você fosse aprender, sei lá, em 6 meses, colocando técnicas em prática, você consegue diminuir para 4, 5, às vezes 3. Então é esse o cuidado que eu acho que se deve ter quando se fala em atalho. Atalhos existem. O que é um atalho? Um atalho que é um caminho mais curto que vai te levar para o mesmo caminho. Se você chega em outro lugar, não é um atalho. Então, as pessoas às vezes confundem a ideia achando que o atalho é a ideia de que, não, eu não preciso fazer nada. Não. Atalho faz com que você chegue mais rápido. Ele não abona um caminho, porque o atalho é uma espécie de caminho. Então, não existem atalhos para se aprender inglês, sim. Existem coisas que você vai fazer que vai fazer com que você aprenda mais rápido, que você guarde mais informação, mas isso também é um caminho. Isso não abona o fato de que você vai precisar dedicar tempo, você vai precisar estudar, vai precisar colocar em prática várias coisas para conseguir chegar no seu objetivo. O atalho é um caminho, só que é um caminho mais rápido, que ele tem que levar para o mesmo lugar. Beleza? Então, só isso para deixar bem claro aqui com vocês, que às vezes as pessoas ficam com essa dúvida. Eu tive essa dúvida hoje de manhã, né, quando estava correndo, e agora está sanada. Espero que também tenha sanado a dúvida de vocês aí com respeito a essa diferença. Existem atalhos sim, só que tem que te levar para o mesmo caminho que você quer. Tem que te levar para o mesmo lugar, tá? Senão não é atalho. Então agora eu vou ler aqui as perguntas que surgiram a partir da aula sobre como gravar mais palavras em inglês, gravar com mais eficiência. Quanto eu devo estudar? Isso surgiu porque eu estava falando que você tem que estudar, você tem que colocar em prática, né? Você vê a palavra. Aí tem várias técnicas que você pode colocar em prática para você gravar mais essa palavra. E aí surgiu essa dúvida: quanto eu devo estudar? Eu vou substituir essa pergunta, esse quanto, por quando, que esse na verdade é o ponto. Eu acho que no começo você não tem que se preocupar em quanto você deve estudar, e sim em quando você deve estudar, porque o quando é o que vai determinar o seu resultado, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês um gráfico. Vou explicar isso daqui. Eu até vou mostrar aqui para vocês. Não sei se está dando para ver direitinho esse gráfico aqui. Então, o que acontece? Por que eu estou falando desse quando você deve estudar? Primeiro eu vou explicar, porque senão eu vou ficar aqui na frente, não vou conseguir falar direito. Depois eu vou mostrar um gráfico. Foi feito um experimento, né? Pegaram 3 grupos de alunos, tá? 3 grupos de estudantes, deram um texto para eles. O que foi que eles fizeram?
Um grupo ia ler o texto uma vez e fazer o teste no mesmo dia. O outro grupo ia ler o texto, um texto lá, não me lembro de que, também na pesquisa não fala, mas era um texto, era com informação nova. O outro grupo ia ler o texto 2 vezes e depois ia fazer um teste em seguida. E o terceiro grupo, ele já tinha lido o texto uma semana atrás, tá? E leu o texto de novo e ia fazer o teste no mesmo dia. Tá? Então foi feito isso. Então a pergunta é: qual grupo que se deu melhor no teste? Vou mostrar aqui para vocês o gráfico. Então, ó, vamos para cá. Esse grupo aqui foram os alunos que... Eita, peraí. Ah, tá. Esse gráfico aqui. Esse grupo aqui foram os alunos que leram o texto uma vez. Esse outro aqui foram os alunos que leram o texto 2 vezes em seguida e logo fizeram a prova, o teste. E esse aqui foram os alunos que leram na semana anterior o texto, depois leram de novo o texto e fizeram a prova também, no mesmo dia, junto com os outros. Então, percebe que quem leu só uma vez conseguiu gravar isso daqui, de informação. Quem leu 2 vezes conseguiu gravar isso daqui. Quem leu numa semana anterior e depois leu de novo, conseguiu gravar isso aqui de informação. Então, você vê, ó. Quem leu 2 vezes no mesmo, quem leu 2 vezes e fez o teste ganha disparado em nível de informação. E aí você talvez esteja se perguntando: caramba, então quer dizer que o certo é se eu tenho uma prova, ou então se eu vou estudar para alguma coisa, eu ler várias vezes aquilo dali, eu leio várias vezes, então eu vou ter um resultado no teste muito maior. Então, é essa a grande pergunta. Só que esse gráfico ele leva em consideração você fazer o teste no mesmo dia. Agora, nesse outro gráfico aqui, que eu vou mostrar, pegaram outro grupo de alunos do mesmo jeito. Eles separaram um grupo um grupo que ia ler o teste, ia ler o texto uma vez, o grupo que ia ler o texto 2 vezes e o grupo que tinha lido o texto na semana anterior ia ler de novo essa semana, mas só que ia fazer o teste 2 dias depois. Ou seja, leram, tá? Leram lá, e em vez de, quando eles terminaram de ler, fazer no mesmo dia, esperaram 2 dias para poder fazer esse teste. Olha como muda. Aqui o que a gente tem? Aqui o nível de informação, quem leu uma vez, quem leu 2 vezes, percebe que 2 dias depois, quem leu uma vez e quem leu 2 vezes não faz muita diferença. Agora, quem leu na semana anterior uma vez e na semana seguinte leu de novo e foi fazer o teste 2 dias depois, olha o quanto de informação que a pessoa conseguiu gravar. Se for comparar, gravou até mais, ó, tá vendo? Então eu usei esse gráfico aqui para poder mostrar para vocês o seguinte, porque muitas vezes você pode estar usando o parâmetro errado. Você às vezes estuda, aí você sente que gravou tudo aquilo, aí você faz um teste, uma prova, ou você sente que, caramba, gravei, eu entendi. Poxa, então eu vou continuar fazendo desse jeito, vou estudar uma vez por semana só e muito. Só que qual é a grande questão que não se leva em consideração na maioria dos casos? É que para língua você não pode aprender, aliás, tudo, né? Mas especialmente para língua, vocabulário que a gente está falando aqui, gravar palavras, se você pega e aprende hoje, mas passou uma semana, você esqueceu muito daquilo que você foi e aprendeu, o que vai acontecer? Você vai demorar muito para aprender. Então, a estratégia certa é o quê? É você revisar o conteúdo. Por isso que eu falei que a pergunta não é quanto devo estudar, mas sim quando devo estudar. Se você está com a estratégia, você está com o pensamento de que, não, vou fazer aqui, eu vou estudar para a prova. E aí você estuda a prova no mesmo dia, ou então no dia seguinte, aí você tira uma nota boa. Já tem vários outros estudos que explicam que você até pode tirar 9 e 10, mas você vai esquecendo com o passar do tempo. Ao passo que quem estuda com frequência, estuda hoje, amanhã dá uma revisada, aí, sei lá, talvez 2 dias depois estuda de novo.
a pessoa ela vai mantendo aquele conhecimento que ela aprendeu. Então, não se deixe enganar por essa ideia de que vou estudar muito, muito e vou fazer uma prova, um teste, ou então vou estudar só uma vez por semana, entendeu? Que não tem o mesmo resultado. Parece que a curtíssimo prazo o resultado parece ser muito bom, mas a médio e longo não é, tá? E para gravar palavras, você precisa dessa constância. Então, quando eu devo estudar? Quanto maior for a sua frequência, melhor. Se você consegue estudar 3 vezes por semana, muito bom. Consigo estudar 4 vezes por semana, muito bom também. Então estude, porque isso vai ajudar você a gravar mais. Beleza? E outra coisa também é o seguinte, um cuidado que é importante ter é que quando se estuda, eu vejo que muitas pessoas caem nesse erro. Elas estudam um conteúdo, pode ser um texto, um tempo novo que elas estão aprendendo, e quando elas vão voltar, a pessoa fala assim, não, poxa, mas eu estudo 3 vezes por semana, mas eu não estou conseguindo gravar, não estou conseguindo aprender. Aí, às vezes, o que pode estar acontecendo? Talvez, o que a pessoa pode estar fazendo? Ela pode estar estudando uma matéria, só que no dia seguinte, ou daqui a 2 dias, ao invés dela pegar e revisar aquela matéria antes de estudar algo novo, o que ela faz? Ela estuda algo novo. E quando você estuda algo novo, o que vai acontecer? Você não vai cristalizar, você não vai internalizar aquilo que você já estudou. Então, se você estuda, toda vez que você vai estudar, você estuda 3 vezes por semana, mas cada vez você estuda uma coisa diferente, isso não favorece você gravar informação. Não favorece, tá? Você vai ter uma noção de muitas coisas, mas você não vai de fato aprender. Ainda mais quando você está começando. Quando você está começando, você precisa enfatizar muito mais a revisão, tá? A massificação mesmo de rever e rever. Com o passar do tempo, isso vai diminuindo essa necessidade. Mas no começo é muito importante. Pensa só, por exemplo, se você toca violão, já vê alguém tocando violão, né? Se uma pessoa que toca violão, ela, cada dia, for tentar aprender uma música diferente, vamos colocar uma pessoa que está começando, tá? Para deixar bem claro o exemplo. Se cada dia ela for tentar aprender uma música diferente, ela, sei lá, no final de um mês, ela vai ter uma noção de várias músicas. Mas ela não vai, de fato, aprender nenhuma. Nenhuma, tá? É a mesma coisa com o inglês. Então, se você estuda vários dias e você não revisa aquilo que você estudou nos dias anteriores, você não volta ali, não faz pergunta, não recria, o que vai acontecer? Você vai ter uma noção de várias coisas, porque você estuda muita variedade, mas você não vai ter uma consistência naquilo que você precisa ter. Ainda mais se você está começando. Se você está começando, essa consistência é essencial. Deixa eu ver aqui. Acho que um dos problemas é que as pessoas não acham válido estudar 15 minutos por dia, que é um tempo que ela com certeza consegue estudar. As pessoas acham válido quando conseguem estudar muito tempo. Isso! Muito bom, muito bom. Então vou ler aqui mais claro, tá? Que eu tava lendo aqui, acho que eu li muito baixo o comentário. Acho que um dos problemas é que as pessoas não acham válido estudar 15 minutos por dia, que é um tempo que ela com certeza consegue estudar. As pessoas só acham válido quando conseguem estudar muito tempo. Sim, exatamente isso. Isso é uma mudança de mentalidade. Na verdade, uma mudança de mentalidade que vai cristalizar quando você tiver o resultado da prática. Então, a gente é criado muito assim. A gente acha que para ter resultado você tem que estudar muito, tem que fazer muito de tudo. Quando, na verdade, não. É a frequência. Então, exatamente isso. Se você começa a focar em estudar todo dia 15 minutos, mas é sagrado, esses 15 minutos eu vou estudar, você vai começar a ter resultado em pouquíssimo tempo. Eu fiz isso, eu sempre falo isso. E eu lembro do caso de um aluno que eu tinha, isso faz uns 4 anos. Uns 4, 5 anos por aí. Que ele falou assim pra mim, poxa, Renan, eu não tenho tempo para estudar, porque eu saio de casa muito cedo,
Depois eu vou pro trabalho, tá? Depois da aula de inglês eu vou pro trabalho. Chego em casa 10 da noite, tá? E como que eu vou estudar? Eu não tô tendo rendimento. Aí eu falei pra ele, então, o que acontece, o que você precisa fazer? Se você chega em casa 10, beleza. Toma o teu banho, come alguma coisa, você vai dormir agora 10 minutos mais tarde. Porque você vai simplesmente rever o que foi trabalhado. Rever, faz pergunta. Até ensinei pra ele uma técnica bastante simples, que eu até já falei aqui, que é você imaginar o que você tá falando, o que você faz e falar. Lê a frase e imagina aquela ação, tá? E em uma semana fazendo isso, ele era bastante disciplinado, ele falou assim, cara, é impressionante como não sai mais da minha cabeça. Ele falou, não sai mais da minha cabeça a informação. Porque quando eu vou falar, a palavra vem mais rápido. Eu não fico com aquela de esquecer. Em uma semana ele teve esse resultado. Olha só que louco, né? Uma semana. Então, mas o que acontece? Ele colocou em prática. E era 10 minutos. Ele falou, cara, é cravado, porque eu não consigo mais que isso. Não consigo mais que isso. Porque eu chego em casa, eu quero comer e eu quero dormir. Mas 10 minutos eu consigo. E era só 10 minutos por dia. E era de segunda a sexta. Ainda dei uma folga pra ele sábado e domingo. Sábado e domingo tá tranquilo, mas de segunda a sexta faz isso. O resultado foi muito grande. Em uma semana. Então, várias coisas que dificultam na verdade, você gravar a informação, são algumas ideias que a gente tem na nossa cabeça, algumas crenças que a gente tem na nossa cabeça, que eu preciso estudar muito. Como é que você acaba com essas crenças, né? Colocando em prática. Então, às vezes tu até nem acredita. Será que 10 minutos vai dar efeito? Não, será que vai? Tá, coloca em prática e vê o resultado. Coloca em prática. Depois de 1 a 2 semanas, quando você vê o resultado, depois de 1 a 2 semanas, você vai falar, caramba. Entendeu? Mas você tem que colocar em prática. Às vezes nem acreditando. Só coloca, você não tem nada a perder. 10 minutos por dia vai te dar esse resultado. Beleza? Então é isso. Não é muito, é pouco com frequência. Até porque eu também falo que a maioria das pessoas, né, se você não é professor de inglês, né, é brasileiro, não é professor de inglês, você não tem uma vida para o inglês, você tem o inglês para sua vida. Então você vai diluir o inglês em várias atividades que você faz. Então você não tem, muito tempo para poder ficar estudando, 3, 4 horas por dia, 2 horas por dia, né? Então, se você não tem uma vida para o inglês, você tem o inglês para sua vida, você tem que trabalhar de maneira estratégica, frequência e sempre, beleza? Deixa eu ver aqui outra pergunta. Tá, essa daqui, tá, eu vou contextualizar, vou falar a pergunta e depois eu vou contextualizar. Quanto tempo eu demoro para aprender todas as estruturas do inglês? Na verdade, essa pergunta aqui vem de uma orientação que eu dei, que é de você fazer o seguinte. Falei que para você gravar mais, né, foi a maneira indireta. Qual é a maneira indireta? A maneira indireta, basicamente, é que para você gravar mais palavras, você não vai estar focando só em aprender palavras novas, mas aprender os tempos em inglês. Porque se você domina os tempos em inglês, toda vez que aparecer uma palavra nova dentro desse tempo, você não vai ter que aprender o tempo. Então o tempo já tá lá, vai estar muito fácil para o teu cérebro conseguir acessar aquela informação, tá? Aquela estrutura tá muito clara, ele só vai ter que se preocupar em aprender aquela palavra. Então quando você aprende estruturas, você domina os tempos em inglês, você aprende palavras muito mais rápido, porque você diminui o nível de dificuldade, de complexidade para o seu cérebro de processar aquela informação, porque é menos informação. E como os tempos têm uma estrutura, eles se repetem, para o seu cérebro isso é uma maravilha, porque não vai ter que ficar o tempo inteiro tendo que construir estruturas novas. Então, basicamente isso. Então, a pergunta que surgiu a partir disso foi: quanto tempo eu demoro para aprender todas as estruturas? Então, quando eu falei em estrutura naquele caso, estrutura não são só tempos, tá? Mas, por exemplo, em português, né? But, however, essas conjunções também são estruturas. Mas eu foquei mais nos tempos. Então, bora fazer uma conta aqui, tá? Por exemplo, nós temos, em inglês, são 12 tempos básicos,
tá? São 12 tempos básicos, mais ou menos, que a gente tem. E se você for demorar uma semana, tá? Tô colocando aí. Uma semana, mas estudando todo dia, tá? Todo dia. Uma semana, e aí nesse caso, bora incluir sábado e domingo, porque você tá com pressa de aprender os 12 tempos, né? Básicos em inglês. Uma semana, você tem aí, são 12 tempos, você vai ter 3 meses, é isso? 4, isso mesmo, 4 meses. Então, em 4 meses não, peraí, 3 meses, são 4 isso, cada mês tem, tá, a matemática tá braba aqui. Então, olha só, então em 3 meses, se você estudar todo dia 15 minutos, durante uma semana, vamos supor, e aí você consegue aprender um tempo por semana, você vai ter aí, então, você vai conseguir dominar isso aí em 3 meses. Tá, beleza. Então já dei um parâmetro aqui mais ou menos. Se você estiver com pressa, tu quer, tipo, preciso pra ontem porque eu quero aumentar o meu vocabulário e eu quero colocar em prática aquela orientação de dominar as estruturas para poder ficar mais fácil de aprender vocabulário novo. Beleza, então tá, faz isso. Agora a pergunta é, o que é dominar um tempo? Tá? Então dei aqui o panorama, dei ideia geral. Agora vamos entender o que é dominar o tempo. Para você dominar um tempo em inglês, você precisa de 4 coisas. Primeiro, você precisa aprender a fazer pergunta nesse tempo. Perguntas em inglês a gente usa o auxiliar. Então se a pergunta no presente, você usa o do ou does, né? Então, ó, do you speak English? Se é no passado, você usa o did, tá? Se é com present perfect, vai começar com o verbo have. Have you studied? Have you spoken? Então a pergunta no inglês tem uma característica que não tem no português. Você precisa de um auxiliar, de uma estrutura para ela mais clara que no português. Beleza. Precisa aprender a fazer a forma negativa. Na forma negativa você vai usar o auxiliar, tá? Mais o not, beleza. E a forma afirmativa. Então se você consegue dominar isso tudo que eu falei, ó, pergunta, forma negativa e forma afirmativa. Isso é nível estrutural, tá? Isso é nível estrutural. Você olha para a pergunta e você... Ah, beleza, tá no presente, tá no passado, tá no present perfect. Beleza, isso é nível estrutural. Só isso é suficiente... Tá, só como se fosse pouco, né? Mas beleza. Isso é suficiente para poder dominar os tempos em inglês? Não. Mas se você já consegue fazer isso, já tá ótimo. Tá? Então, beleza. Temos isso. O que falta para você conseguir dominar os tempos em inglês? Tá? O que falta para você conseguir dominar é o seguinte: você precisa saber você precisa entender o que é o tempo e a diferença entre os tempos. Vou dar um exemplo para você, bastante concreto. O simple present, né? O presente. O presente, do que ele é? Ele fala sobre rotina. Então, se você fala que você estuda inglês, I study English, quer dizer o quê? Que você tem o hábito de estudar inglês. Você já deve ter estudado ontem ou semana passada e vai continuar fazendo. Então, o presente, gente, entendam, não é só sobre... na verdade, não é nem sobre presente, né? É sobre rotina. É algo que é passado, presente e futuro. Porque tem uma expectativa de que vai acontecer. Então, isso aqui é um exemplo de definição de tempo. Que às vezes a gente não para perceber que a gente fala isso em português. Toda vez que você fala, eu jogo futebol às quartas, provavelmente você jogou quarta passada, vai jogar essa e vai continuar jogando, que é um hábito. Segunda coisa, diferença entre os tempos. Por exemplo, eu sempre menciono essa diferença. Diferença do simple past para o present perfect. Então, se você fala, eu fui ao cinema, tanto em português a gente traduz o present perfect pelo simple past, que pra gente a gente não tem essa sutileza. Então, no simple past é uma ação que aconteceu no passado, só uma descrição, que não está influenciando o seu presente ou o seu futuro. No present perfect aconteceu no passado e por conta daquilo está influenciando o seu presente ou o seu futuro. Então, tem essa diferença. Beleza. E tem usos diferentes dos tempos. Por exemplo, vou dar um exemplo primeiro em português, que a gente faz, e que no inglês é a mesma coisa. Quando você fala assim, eu estou nesse momento, ó, eu estou... fazendo uma live. Eu estou fazendo uma live.
eu estou me referindo a uma ação que está acontecendo nesse momento, que está em prosseguimento conforme eu estou falando, tá? Então, enquanto eu estou falando, né? E no inglês, esse tempo seria o present continuous, beleza? Só que o present continuous, ele também pode falar de algo que tá certo que vai acontecer no futuro. A definição que eu mais gosto é algo que você já começou a fazer. Quer ver? Quando alguém fala assim, eu estou viajando no final do mês. O que você entende? Que ela já começou o processo. Sei lá, ela já tirou o passaporte, ela já comprou a passagem, ela já começou o processo de viagem, né, que é um processo, ela já começou. Então na cabeça dela aquilo tá certo, ela já começou o processo de viagem. Em português a gente faz isso. Em inglês a gente também tem o present continuous que passa a mesma ideia. Entendeu? Você pode falar I am traveling, né? Querendo dar a ideia de que algo vai acontecer, você já começou esse processo, tá? Então perceba que dentro desse mesmo tempo, nós temos duas ideias que são diferentes. Tá? Uma ideia de algo que está acontecendo agora ou uma ideia de algo que você já começou o processo e que você vai apenas finalizar mais tarde. Tá? Então, Então, é isso. Então, a gente tem o quê? Saber fazer pergunta. Saber fazer pergunta, forma afirmativa, forma negativa e saber definição dos tempos, o que cada um é. A diferença entre os tempos, tá? Então, present perfect, simple past e os usos dentro do próprio tempo, porque os tempos têm usos, né? Eles podem ter 1, 2 ou até 3 usos. Entenderam? Então, basicamente isso. Tranquilo, gente? E aí quer dizer o quê? Você entendeu, viu, pesquisou o tempo, ficou lá estudando todo dia, conseguiu entender. Agora, para você de fato conseguir dominar, você precisa... Quando você sabe que você domina o tempo? Se você conseguiu criar uma frase com ele. Se você conseguiu fazer pergunta com ele, conseguiu usar a forma negativa, usar a forma afirmativa e aplicou do modo certo. Tá? Do modo certo. Qual é o modo certo? Você transmitiu exatamente a ideia que você queria transmitir. Então, se você consegue fazer essas coisas, você consegue dominar os tempos em inglês. Beleza? Espero que tenha ficado bastante claro. Então, quanto tempo eu demoro para aprender todas as estruturas do inglês? Dei aqui um exemplo de, sei lá, se você estudar todo dia bastante, 3 meses, mas essa questão de você... 3 meses eu consigo... em 3 meses... Você consegue mensurar certinho, beleza, conheço as estruturas, auxiliar, consigo entender isso. Agora, a diferença entre os tempos, a aplicabilidade, você vai pegando conforme você vai praticando, falando, lendo, tá? Isso daí é algo que se dá mais com o tempo. Então, mensurar, falar que em 3 meses eu consigo fazer tudo isso, realmente eu acho difícil, tá? Acho difícil, porque você vai ter que se expor a situações, você vai ter que ler, beleza? Eu gosto muito das sutilezas do inglês. Acho que por isso é a língua dos negócios. Olha só que interessante. O inglês ele tem essas sutilezas, essa diferença, diferença de significado entre as coisas, né? A mais comum é que eu dei o exemplo, a diferença do simple past pro present perfect. Ele tem umas diferenças quando você usa uma estrutura ou usa outra, você acaba passando ideias que são ligeiramente diferentes, apenas às vezes um aspecto, e que pode fazer uma diferença na hora que você está se comunicando, né? Por exemplo, um exemplo disso em português, que tem uma sutileza nisso, você fala assim, se você fala para alguém, se você vai dar um conselho, você deveria estudar, ou você fala, você deve estudar, a ideia no final é a mesma. Cara, tu tem que estudar. Mas qual é a sutileza? O você deveria é mais polido, é menos invasivo. É quase que um conselho com vergonha, né? Ou com medo de ser muito incisivo. Agora, você deve é mais incisivo, né? Você vai ouvir esses conselhos muito mais dos seus pais, dos seus melhores amigos, né, que não tem tanta preocupação em ficar cheio de dedo com você. Então, existe essa sutileza no português. No inglês, existem muito mais dessas sutilezas.
né? E isso que é muito legal da gente perceber, né? Quando você estuda uma outra língua, você acaba percebendo outras maneiras de você ver o mundo, acaba percebendo coisas que, como no português não tem, a diferença não ficou muito clara, você não percebeu, tá? O que aconteceu. Por exemplo, um exemplo disso é se, sei lá, você tá mencionando com seus amigos que você foi no cinema ontem, tá? Você só quer mencionar uma ação que você fez, você vai falar o quê? I went to the cine yesterday. Eu fui ao cinema ontem. Você vai usar o simple past. Mas, sei lá, se você tá com pouco dinheiro, teu amigo te chama pra ir no cinema hoje, e você quer enfatizar que porque você foi ontem não dá pra você ir hoje, você vai falar, sorry man, I have gone to the cine yesterday. Você vai usar o present perfect, porque, né, essa estrutura deixa claro que porque você foi ontem, você não pode ir hoje, ou seja, o passado está influenciando no seu presente. Então olha só que sutileza, na estrutura deixa muito claro isso, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tenha sanado aqui a dúvida de vocês aí. E terça-feira a gente se vê na nossa próxima live, 12h30. Bye bye. See you.